Paz seja convosco. Eu sou a Júlia e eu sou o Caio. E nós somos do grupo Conexão Jovem da IEQ Vilho. Você já ouviu aquele louvor? Hoje o tempo voa, amor. Vamos viver tudo que é pra viver? Isso é um louvor? Não, não é um louvor. Mas é engraçado pensar que hoje o tempo voa, amor. Não é verdade? É pecado ouvir música do mundo, Caio? Eu acho que tem certas músicas que complicam a gente um pouco, quando, por exemplo, ela começa a falar de coisas muito explícitas, né, que podem complicar, assim, deixar uma pessoa que tá ouvindo de fora constrangida, ou ela fala coisas que destroem sua vida. Mas, por exemplo, se ela fala palavras que podem construir seu caráter, você acha que é ruim ouvir uma música assim? Uma música que destrói seu caráter? Não, que constrói. Uma música que constrói caráter? Fala, ajude os velhinhos, compre pão pra sua mãe. Ou o jingle do Zé Gotinha? Pode ser. Como que é o jingle do Zé Gotinha? Eu não sei. E a música do Dolly? Dolly, Dolly Guaraná, Dolly, O o melhor. Se melhor. você ouviu isso e acha que ouvir música do mundo é pecado, você é um pecador. E agora? Joga sua TV fora. Não, joga nos comentários. Não, joga sua TV fora. Joga nos comentários, vamos discutir. Se vocês acharem que esse tema é importante, a gente faz um vídeo sobre isso. Mas vamos falar sobre o tema de hoje? Sim. Estamos no desafio de Eclesiastes, no capítulo 3. E o tema é, hoje o tempo voa. Mas por quê? Existe um tempo para fazer determinadas coisas? Existe algum propósito nas coisas que a gente faz? As coisas são só um ciclo que se repete e que não vai dar em nada na Terra? Sim. Vamos à leitura da palavra. Eclesiastes capítulo 3. Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Sabe o que é prantear? Chorar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é já foi, e o que será já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Descobri também que debaixo do sol, no lugar de justiça, havia impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Pensei comigo mesmo, o justo e o ímpio Deus julgará a ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, o homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? E aí, Caio? Amém, né? Amém, foi forte. Você acha que existe espaço para matar, odiar e desistir? Ixi, se ele falou, então a gente pode matar, né? Quem que a gente tem que matar?
Quem que é isso? Eu achei que foi muito rápido você aceitar isso. Oxe, não era pra ele pensar um pouco? Será que a gente tem que matar a gente ou será que a gente tem que matar atitudes? Matar atitudes? Sim. Matar atitudes seria um jeito de falar parar de fazer. Ele também falou construir, tempo de desistir. Existe chance, a gente deve desistir em alguns momentos? Acho que há vários momentos, né? Quando você, por exemplo, vai fazer uma maldade, acho que você tem que desistir de fazer essa maldade. Não, vou ali, ó, vou bater naquela velha. No meio do caminho você tem que desistir, porque não é legal bater em velhas, gente. Mas e se a pessoa ficar pensando assim, eu me comprometi? Em Eu bater na falei que eu ia bater na velha e agora eu tenho que bater. Gente, não importa. Tem que desistir. Não é legal fazer isso. Mas tem coisas que são mais sutis do que bater numa velhinha, né? Porque às vezes você vê a velhinha e tal, você fala, eu não vou bater na velhinha. Mas tem algumas situações na nossa vida que a gente permanece nelas achando que é certo ficar nessa situação. E a gente não desiste, porque a gente pensa, eu me comprometi com aquilo e eu vou até o fim. Mas será que Deus quer que eu vou até o fim? Isso é verdade. A gente sempre tem que analisar o que aquilo está trazendo para a nossa vida, né? Tem muitas coisas que a gente consegue perceber que são destrutivas, mas mesmo assim a gente continua fazendo. E coisas que às vezes não parecem tão destrutivas, que nem, nossa, eu quero ser médico. Nossa, isso é muito legal, não é? Ser médico, isso é uma bênção. Mas se você nasceu para fazer os melhores pães do mundo, você sendo um médico não vai ser nada. Você está perdendo seu tempo. O mundo vai perder o melhor padeiro que poderia ter existido para ter um médico medíocre. Que às vezes amaldiçoa o seu trabalho, porque ele fala, mano, eu não aguento mais, cara, eu queria estar fazendo um pão. Aí você vai lá e mata uma pessoa sem estar no tempo de matar. Pois é, né? Pois é. E também, existe tempo para odiar? Odiar não é pecado? Eu sei que Deus odeia a iniquidade. Mas, Tem até uma música, né? é, Ele ama a justiça, odeia odeia a a iniquidade. iniquidade. Esse é louvor, de verdade. É verdade, isso aí pode ouvir, né? Esse tá liberado? Isso pode. Mas assim, agora odiar de graça, eu acho que a gente não pode odiar pessoas, né? Eu acho que tem um versículo que fala que quem odeia o seu irmão é homicida. É alguma coisa parecida com isso. O editor pode colocar referência? Não, talvez. Mas assim, odiar atitudes nos leva a odiar pessoas. Não sei se dá para relacionar dessa maneira também, porque a gente tem que amar o nosso próximo. E se uma pessoa ela tem atitudes ruins, que você consegue perceber que essa pessoa está imersa lá na iniquidade, como amar essa pessoa? Eu não sei, eu acho, ou deve ser, o que eu consigo fazer? Eu consigo amar essa pessoa se ela tiver uns 20 quilômetros de distância de mim, ou mais. É mais fácil você amar uma pessoa que tá longe do que uma pessoa que tá perto. Tem pessoas que fizeram muito mal pra mim. Enquanto elas estavam perto de mim, era muito difícil perdoar, porque todos os dias era 70 vezes 7, mano. A pessoa fazia alguma coisa errada 70 vezes. E aí eu tinha que perdoar, renovar esse perdão toda hora, toda hora, toda hora. Mas quando eu me afastei e impus limites, que às vezes levaram a própria pessoa a querer se afastar de mim, porque eu já não estava sendo o saco de pancada dela, aí ficou mais fácil eu amar essa pessoa. Porque eu impondo esses limites, me deu o espaço que eu precisava para conseguir amar essa pessoa. Mas aí eu comecei a pensar, Caio, eu posso afastar pessoas de mim? Com certeza, Tem tempo de afastar também, né? tem tempo para tudo. E você afastar a pessoa, com certeza vai te ajudar a respeitar ela, que nem ela fez. Quando você está perto de uma pessoa ruim, às vezes você não aguenta mais estar perto daquela pessoa e começa a xingar ela dentro da sua mente, ou sei lá, fica pensando em coisa ruim o tempo todo, e isso com certeza não é bom. Então, fica mais fácil de você respeitar a pessoa. E amar é respeitar. Se eu não consigo respeitar uma pessoa enquanto eu converso com ela no WhatsApp, porque ela fala coisas assim absurdas e eu fico com vontade de xingar ela, gente, não conversa com essa pessoa no WhatsApp e respeite. Respeite essa pessoa. É porque chega até a ser falsidade a gente tentar forçar uma situação, sendo que dentro do nosso coração a gente não sente mais que deve permanecer naquilo. Então, aí você fica
próximo daquela pessoa, se obrigando, porque você não quer desistir de um relacionamento que não faz mais sentido. E aí você fica com aquele ódio crescendo no coração. Af. Respeitar pessoas não é ser falso. Tome cuidado, porque você passa do limite. Às vezes, falar mentiras é ser falso, né? Falar coisas que você não realmente sente é falso. E isso não é legal. A gente tem que respeitar, mas também se respeitar. Respeitar uma pessoa não é ficar ouvindo ela falar besteira 2 horas sem parar. Se você vê que a pessoa está começando a falar besteira e É tempo de você... afastar. É tempo de afastar. Meu, você tem que ser ligeiro. Fala, dá uma cortada. Fala, eu vou ali, ó. Vou ali, ó. E não precisa explicar. É verdade, não tem que explicar. Se a pessoa, às vezes ela fala que te ama e que você é a melhor amiga dela, ou que você isso e aquilo, só que quando você impõe um limite e pede respeito, ela não te respeita. Então, às vezes você falar um não pra ela, demonstra quem aquela pessoa é de verdade e o que ela sente por você. Aí você dá a chance dela te respeitar ou se afastar, se ela quiser, né? Acho que tá pesado. Vamos falar de coisa boa? Sim, acho que a gente ficou muito nesse papo do ódio e do amor. Eu acho que tem alguma coisa aí. Se você lembrou de alguma situação, coloca aí nos comentários, porque eu tô amando ler os comentários. Já tem um que não gosta de calça apertada, se inspirou em você, Caio. Eu amo amar, eu amo calças largas. Então comenta, gente. Eu amo ler os comentários. E aí tem o tempo de odiar, de matar, de tudo isso, mas também tem o tempo da alegria, o tempo da paz. E será que a gente consegue ficar nesse tempo tranquilo? Ou a gente fica sempre esperando a próxima desgraça acontecer e não consegue aproveitar a paz que a gente tá sentindo? Porque eu vou falar uma verdade pra você. Desgraça no mundo não vai acabar, não. Vai acontecer até o fim da vida. E se você viver em prol da desgraça, sua vida vai ser uma desgraça. Olha quantas vezes eu falei desgraça e a gente não quer isso pra nossa vida. A gente quer amor. Amor, a gente quer amor. Como é que a gente vive no amor? A gente tem que olhar, focar no lado bom. Óbvio, ser realista. Porque se você é uma pessoa que só é positiva e fala, não gosto de gente que fala palavras ruins ou que fala uma coisa ruim que às vezes é a verdade, isso pode ser uma positividade tóxica e você vai ser um cara chato. Ou uma mulher chata. Uma pessoa chata. E tóxica vai atrapalhar a vida dos outros, atrapalhar a sua própria vida, porque você muito provavelmente, sem perceber, vai estar infeliz também, sendo positivo, sem falar coisas ruins, o que é muito estranho, mas acontece mais do que a gente imagina, né? Acontece, porque a gente precisa ser realista. Quando a gente vai conversar com Deus, a gente precisa ser honesto com os nossos sentimentos. Não adianta eu falar, eu amo o Caio, se eu não amo. Se o Caio encher o meu saco o dia inteiro, às vezes o Caio, ele me leva ao limite dos nervos. Então não tem como eu chegar e falar pra Deus, o Caio é maravilhoso e perfeito naquele momento. Eu vou ter que falar a verdade, porque senão Deus não vai conseguir tratar aquilo no meu coração. Então, eu poderia estar vivendo um momento de paz se eu colocasse pra fora a verdade. Porque quando eu tô tentando ser positivo o tempo todo, existe uma compensação de alguma coisa que não tá bem lá dentro. E isso também leva uma pressão pros outros, porque eu não sei se vocês já frequentaram a igreja, estão frequentando, mas tem pessoas que fazem questão de parecer muito perfeita. Pessoas que fazem questão de parecerem muito perfeitas. Parecerem muito perfeitas. Elas parecem... Nossa, elas são... Gente, na casa delas a família é maravilhosa, o casamento é lindo, os filhos são incríveis, todo mundo vota na pessoa que tem que votar, ninguém fica nervoso, não tem briga. Você já viu gente assim? Sim, e quando você descobre mais a fundo a vida da pessoa, você vê que ela bate em velha. Ou alguma coisa do gênero. Quando assim. você taca com o negócio da velha. Não é nada contra Isso as é muito velhas. estranho. É só um exemplo engraçadinho, né? Que a gente quer colocar, porque é um pouco engraçado, né? Sim, então se a gente for mais honesto, se a gente quiser bater em alguém, se tiver alguma velha que tá te incomodando, uma velhinha, uma senhora, você seja honesto com Deus, para você ter aquele tratamento enfrentar os sentimentos do seu coração. E não ficar sempre esperando a próxima desgraça. Tem gente que sofreu muito na vida, e aí quando tá tudo bem, fica pensando, será que tá tudo bem mesmo? Será que não vai acontecer alguma coisa e eu vou morrer e vai... Sei lá, será que tá tudo bem? E fica tremendo. E sabe o que acaba acontecendo? A pessoa começa a trabalhar em prol de vir uma desgraça para ela, falando, não consigo, minha vida não pode ser boa. Aí vai atrás de arrumar uma desgraça para a vida dela, vai arrumar uma briga no trânsito,
Vai arrumar briga na padaria. Do nada. Mas sem entender, isso é inconsciente que a pessoa faz, que ela não consegue viver a paz de Deus. Porque ela acha e acredita que a vida dela tem que ser a desgraça, entendeu? Júlia, e o que é o tempo de compreender? O tempo de compreender não tem, ele não falou isso, né? Na verdade, o que ele falou lá em cima, quero até voltar. Porque ele fala, olha, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. Aí no 21, quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal sobe à terra? Desce para a terra. Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Porque quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? O que isso quer dizer? Deus prova a gente para que o nosso orgulho não prevaleça. Porque não tem como a gente compreender as coisas que estão acontecendo. Eu sempre fui muito nerd. E aí eu queria estudar, e eu queria entender e compreender todos os fenômenos existentes possíveis na Terra. Eu queria saber a razão de eu nascer, a razão de eu existir, o propósito. Eu não queria ter que viver um dia de cada vez e entender o propósito de Deus ao longo do meu caminhar com Ele. Eu queria saber tudo. Mas aí Deus, ele abate o orgulhoso, porque não tem como a gente saber. Ele prova o homem pra gente saber que ele é maior que tudo, porque ele que criou, ele não emprestou de ninguém, não pediu conselho de ninguém, ele fez tudo, ele é o dono do céu e da terra, e não tem como eu entender isso, eu só vou entender quando eu conhecer ele lá. Me exaltei agora, porque a gente não dá pra entender. E eu fico feliz que Salomão também não entendeu, porque ele era muito sábio. É verdade. E ele foi o mais sábio, né? E ele não entendia nada. Imagina você que não é o Salomão. E tá aí, ó, enchendo o saco. Mentira. Ai, que triste, mano, meu Deus. No final todo mundo vai virar pó, né? Então, por favor, vamos desfrutar nossa vida, né? Como é que a gente desfruta a nossa vida? Você lembra o que você comeu hoje? Você lembra os cenários que você viu hoje? Sei lá, às vezes você ficou hoje o dia inteiro em casa porque não queria muito sair. Você aproveitou seu tempo hoje, você comeu aquela comida, sentiu o gosto da comida. Falou, hoje eu vou beber 2 copão de água de uma vez. Você bebeu? Não conseguiu, desistiu. Teve que beber depois. Engasgou, entendeu? São coisas que acontecem que a gente não dá valor, mas se você parar que tudo vai... se você parar para pensar que tudo vai virar pó depois, essa água que você está bebendo tem o mesmo valor do ouro que muitos almejam. Ouro não vale nada. Ouro no céu é o chão, entendeu? É verdade. As ruas são de ouro, não para demonstrar que lá as ruas são top, mas para demonstrar que o que para nós é top aqui, lá no céu não é nada. Para Deus, por isso Deus, o Caio falou para mim quando a gente estava falando sobre as ruas de ouro, ele falou: "Imagina quem vive a vida toda em busca de ouro, tipo, como isso é para Deus, quando Deus vê uma pessoa que vive a vida dela inteira buscando ouro, sendo que lá no céu o chão é feito de ouro. Para Deus isso não é nada. Para Deus a pessoa tá indo atrás de lamber pó. Para Deus a pessoa tá indo atrás de lamber areia, entendeu? Muito triste, e às vezes a gente se entrega muito por causa de dinheiro. Mas eu também não queria encerrar esse podcast sem falar que muitas vezes a gente acha que o tempo determinado poderia ter sido muito bem aproveitado no passado. Só que a gente esquece como a gente era lá no passado. Caio, como você era quando você tinha 7 anos? 7 anos? Eu não lembro não, sinceramente, mas eu era meio atrevido, assim, eu era meio atentado. Eu fui ficando menos atentado. Não que assim, eu perdi minhas loucuras, minhas ousadias, mas eu fazia coisas que eu não tinha noção que eram ruins, ou até coisas bobas, né? E tipo, realmente, quando eu tinha 7 anos eu tava na fase de aprender. Fui ficando mais velho, eu fui fazendo coisas piores, porque eu fui aprendendo outras coisas, né? Mas depois eu passei essa fase e entendi que as coisas que eu estava fazendo e por quê não valia a pena. E a gente faz besteira, né? Olha o que ele falou, eu não tinha noção naquela época. Porque uma pessoa pode pensar, eu devia ter estudado quando eu era jovem. Mas olha para trás, quando você era jovem, com a maturidade que você tinha, com a formação que você tinha, os amigos que você tinha, o jeito que você era, será que você teria forças para concluir os estudos? Será que vale a pena hoje você se arrepender daquela pessoa que você era, sendo que foi aquela pessoa que tornou quem você é hoje? E hoje você tem nas suas mãos a responsabilidade de mudar o seu futuro, através do que você faz no presente.
Mas lamentar pelo passado não vai mudar a nossa vida, porque tem um tempo determinado para todas as coisas. E às vezes é fazendo essas coisas mesmo do passado que a gente aprende a viver, porque toda experiência que a gente passa, com certeza tem uma coisa que dá para tirar dela. Eu já vou assumir um negócio aqui. Eu não lembro quantos anos eu tinha. No segundo ano do fundamental, a gente tem quantos anos, você Eu não sabe? sei não. Será que é 7? Quem sabe manda aí. Eu não sei. Foi a primeira vez, eu lembro que eu tentei colar numa prova, tava com a apostila embaixo da carteira assim, olhei pro lado, olhei pro outro. Acho que a questão era qual que era a amarelinha típica de Minas Gerais, porque a gente tinha aprendido na apostila que tem vários tipos de amarelinhas no Brasil, né? Aí eu falei, mano, esqueci. Aí eu olhei pros lados assim, peguei a apostila, folhei, tava achando lá, procurando a página. Aí eu ia chegar na página, o moleque do meu lado, eu não vou falar o nome dele, ele falou, professora, o Caio tá colando. Maluco, eu fiquei. Nossa, sabe que eu senti um vazio dentro da minha barriga. Eu falei, e agora, mano? A professora tá vindo andando. Veio tudo meio assim, sabe? Eu comecei a chorar, mano. Falei, já era, me pegaram. Aí a professora ficou, qual é a resposta? Qual é a resposta? Como se eu soubesse, eu tava tentando colar. Tava tentando colar, porque se eu tava colando é porque eu não sabia. Eu não sabia, e a professora tava fazendo eu responder pra todo mundo. Aí eu falei, é a do caracol. Gente, eu não tinha ideia, eu chutei, mas eu acertei. Aí ela falou, viu como você sabe? Você acertou, eu não sabia. Mas aí foi isso aí, eu tentei isso. E não foi a última vez que eu colei também. Mesmo depois desse apavoro, eu colei muitas mais vezes. Mas eu parei com isso. Ele viu que não morreu e continuou. Olha que absurdo. Verdade. Bom, mas é. Esse que é o problema também. O pessoal fala, se você usar droga, você vai morrer. Só que aí você usa uma vez e você vê que você não morreu. Esse que é o problema, né? Sim, às vezes A não consequência é. tá lá no fundo, no final. As coisas na vida, gente, elas não são como as pessoas fazem elas parecerem. Por isso que muito jovem se engana, chega lá, fala, meu, isso aqui é mó bobeira. Você vai ver, você tá no crack. De novo o assunto do crack. Mas você olha e não é aquilo que você imaginava e você persegue naquele Continua, caminho achando que não continua. tá te afetando, mas tá te afetando mais do que você imagina. É, e quando você vê, você não consegue sair, mano. Então eu quero ir para a reflexão de hoje. Eu quero que você pense em uma coisa, pense que você se arrependeu muito. Traz a sua memória agora, vai sentir até calafrio. O que você se arrependeu de você ter feito na sua vida? Sentiu, Caio? Sentiu o poder? E agora tenta olhar essa situação de fora. Normalmente a gente é muito mais gentil com as pessoas que a gente ama. Eu falo a gente bastante, né? Nós somos muito gentis com as pessoas que a gente ama e com a gente não tanto. Exemplo, se eu me arrependi, eu pensei nessa coisa. Aí pensa numa pessoa que você ama muito, se fosse ela fazendo aquilo que você fez, e aí pensa em como você estava na época, a maturidade que você tinha, as condições que você se encontrava, como que você poderia ter agido diferente. Era possível você ter agido diferente naquela época? E tenta olhar para você com mais gentileza, com mais amor. Pensa nessa coisa que você se arrepende tanto, 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 tanto e tenta ressignificar ela dessa forma. Reflete sobre isso, reflete. A gente não pode dar resposta disso, né? Você quer falar a sua? Não, quero falar uma coisa que eu fiz, outra confissão aqui. Mano, gente, eu tenho muito. Hoje tá longo. Eu tenho um caderno de confissões que eu tenho que fazer pro mundo. Eu vou fazer mais uma. Essa eu só falei para as pessoas aqui perto de mim, mas, meu, eu roubava muito na escola, gente. As pessoas iam pro intervalo e eu tava, às vezes, sem dinheiro para comer o lanche e pegar o ônibus. Aí o que que eu fazia? Eu tinha que escolher, né? E com certeza eu tinha que pegar o ônibus, porque a caminhada era grande. Aí o que que acontecia? As pessoas iam pro intervalo. Aí eu falava, é agora, é agora. Aí eu ficava na sala, sei lá, fingia que eu tava dormindo. Quando eu via que não tinha ninguém, porque não podia ficar na sala, eu abaixava, abria as mochilas e saía pegando de troquinho em troquinho, de todo mundo. Mano, esbanjava, comprava pirulito, comprava salgado, comprava bolo, chocolate. E eu me arrependo. É uma coisa que eu olho assim, eu sinto vergonha, até dá vontade de, sabe, aquela lágrima que escorrega sozinha assim? Cringe. É, é bem, bem ruim. Então, mas eu era o quê? Eu era moleque. Eu não sabia, eu não tinha noção do que eu tava fazendo. E eu percebi que foi uma grande besteira. E em troca do quê? O dinheiro que eu tava usando não era pra nada. Tipo,
Era pra comprar salgado. Eu ia estar mais saudável se eu não tivesse comido aqueles 20 salgados que eu comprei, sei lá. Foi complicado. Mas às vezes era uma reação da situação também. Mas se eu ficar falando tudo, vai ser muito grande, né? Mas não faço mais e tenho certeza que Deus perdoou. Amém. Amém? Lança um Agora, desafio aí pra nós. o desafio é o seguinte: vocês têm que escolher algo de forma intencional para praticar e que vai te levar para onde você quer estar. Um exemplo: nossa, eu queria muito aprender a. Eu vou dar um exemplo. Eu queria muito aprender a andar de skate. Como que você vai ser um skatista bom? Aquele que você chega lá na pista, olha e fala, mano, esse cara anda muito. Você vai começar do começo. Você vai lá, ver se você consegue pegar um skate, arrumar um skate. Como você é iniciante, por exemplo, isso serve para qualquer coisa. Vou tentar falar de um jeito bem geral assim. Você é iniciante, você não precisa do melhor equipamento do mundo. Por quê? Porque você não sabe se você quer aquilo de verdade. Você precisa testar, você precisa experimentar para saber se é isso mesmo que você quer, se é isso que te motiva. Aí beleza, você vai lá, pega o seu equipamento, não é um equipamento muito caro, é um equipamento para você começar. Aí você vai o primeiro dia, não sabe muito o que está acontecendo. Agora a gente está na época da tecnologia, vê um vídeo assim e tal, se informa, testa, vai testando, vê se é isso mesmo que você gosta. E com certeza você não vai ser bom em um dia, uma semana, um mês, um ano. Você tem que tentar, tentar, tentar e tentar. Mas você também tem que enxergar a sua evolução. Porque com certeza você vai começar uma semana, na primeira semana você não vai ser aquele cara bom. Mas com certeza na quarta semana você já vai estar bem diferente da primeira semana. E isso serve para qualquer coisa. Às vezes você fica desmotivado porque você acha que não nasceu para aquilo, mas você chegou a experimentar, você chegou a se forçar, porque se você não continua, você nunca vai chegar lá, né? É verdade. Eu pensei até em uma questão de cultura. Às vezes a gente, como brasileiro, pensa assim: eu vou tentar, tentar, tentar me esforçar, mas aí quando chegar na hora, vai o parente do prefeito e vai conseguir a vaga no meu lugar. Mas pensa nos japoneses, nos indianos, eles estudam, eles se esforçam, eles têm o hábito de persistir no que eles querem conseguir e eles continuam, porque eles sabem que se eles continuarem estudando, se eles fizerem a dieta, se eles treinarem, eles vão chegar no objetivo deles. Então a gente precisa, que nem o Caio lançou o desafio perfeito, mano. Se você quer. Foi. É você que volta, né? Então, se você quer, a gente teve um problema técnico. Se você quer alguma coisa, é só persistir que você vai conseguir. O Caio deu um desafio ótimo para nós. Então, não existe nada impossível para quem persiste, amém? Não existe nada impossível para Deus. Tem que ter disciplina. Ora aí. É para orar? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Nos ajuda a ter paciência, Senhor, para permanecer naquilo que o Senhor deseja para nós. Nos ajuda a persistir, Senhor, e a entender o que o Senhor fala para nós. Nos ajuda a ouvir a sua voz da forma que o Senhor fala conosco, que a gente tenha nossos ouvidos abertos para compreender para onde a gente deve ir e que a gente tenha satisfação e paz, possa desfrutar do nosso trabalho e que a gente viva todos os nossos momentos com muita graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E paz seja convosco.